Joel aqui para passar a próxima hora conosco. Conheci o Joel há uns 25 anos por meio de um amigo em comum. Tem um grupo em comum de investidores bem-sucedidos na Wharton no final dos anos 70. Se tivermos tempo, podemos explorar o que foi que fez o sucesso naquela época. Mas Joel foi um deles e, com certeza, um dos mais bem-sucedidos. E conheci o Joel socialmente. Mas aí ele me convenceu a ir até Colômbia para dar uma aula para ele no curso de investimento em valor, uma vez por ano, o que acho ótimo. E ele muito graciosamente retribuiu aqui hoje. E isso deveria ser uma série de palestras com investidores de destaque. E o Joel certamente é um deles. Tenho várias perguntas aqui que anotei. E eu achei que seriam ótimas. E Joel disse, sim, elas seriam ótimas. Mas então, meu filho, Andrew, da turma de 2009 da Penn, me mandou as dele hoje. E as dele são muito melhores. Então vamos dar uma olhada nas perguntas do Andrew. E Joel não teve o privilégio de vê-las. Então suas respostas serão espontâneas e sinceras. E se você não se importa, acho que o Andrew as colocou bem. Então vou apenas lê-las para você. Claro. Você escreveu o livro sobre investimentos em situações especiais, enumerando diversas maneiras de ganhar dinheiro, com cisões, recapitulações, reorganizações, falências, fusões e afins. Já que você escreveu o livro, e portanto não havia livros antes do seu, como você descobriu como investir dessa maneira? Como você descobriu o que era importante e onde você podia ou não ganhar dinheiro? Bem, você está certo. Essa é uma ótima pergunta. Bem, na verdade, meu primeiro emprego foi com, eles não os chamavam de fundos de hedge naquela época, mas foi com uma empresa de arbitragem de risco. E arbitragem de risco, também conhecida como arbitragem de fusão, envolve comprar uma empresa depois que um acordo de fusão é anunciado e esperar que ele seja fechado. E, geralmente, a recompensa de risco nesse negócio é, bem, se a fusão fecha, você ganha $1. E se ela desanda, você perde 10 ou 15 dólares. E essa recompensa de risco não me atraía tanto. Então, comecei a procurar outras formas de fazer isso. Procurei fusões que tinham títulos interessantes advindos do pagamento à vista pela fusão. Procurei eventos extraordinários acontecendo dentro das empresas, né? Sejam recapitalizações ou cisões, ou qualquer coisa onde eu pudesse fazer uma saída do negócio, onde eu pudesse ganhar 1 e perder 10 ou 15. Então, eu estava procurando coisas que estavam um pouco fora do caminho convencional. Comecei realmente a aprender quando estava na Wharton e na época. A Wharton era realmente do campo do mercado eficiente, do jeito que eles ensinavam as coisas, e isso não ressoava comigo. No meu terceiro ano, li por acaso um artigo sobre um cara chamado Benjamin Graham. E assim que li aquele artigo, disse, isso faz sentido para mim. E comecei a ler tudo o que ele escreveu e comecei a olhar para o mundo através de lentes diferentes. Essas lentes não corresponderam ao meu primeiro trabalho, que foi arbitragem de risco. Ele realmente estava tentando descobrir o valor de algo e pagar muito menos, deixando uma grande margem de segurança. Então essas situações especiais me proporcionaram essa oportunidade. Eu abri esse livro, Você Pode Ser um Gênio do Mercado de Ações, um dos piores títulos já dados a um livro. Supostamente seria qualquer tolo pode ser um gênio do mercado de ações. E então meu editor tinha os Motley Fools na época, que era muito popular. Então ele disse, você não pode usar a palavra tolo. E então meu pai disse, que tal, você pode ser um gênio do mercado de ações. E depois, entre parênteses, mesmo que você não seja muito inteligente. Eu ri um pouco, e eles só me deram um dia para mudar o título, então eu apenas segui em frente. E essa não foi uma escolha boa. Mas eu comecei o livro com uma história sobre meus sogros, que eles moravam em Connecticut por parte do ano. E eles passavam o tempo colecionando antiguidades, indo a leilões no campo, indo a vendas de etiqueta. E eles estavam procurando por arte e antiguidades desvalorizadas. E quando eles encontravam uma pintura em um leilão no campo ou em uma venda de etiqueta, a pergunta que eles faziam era, se vissem uma pintura desvalorizada, eles a venderiam? Pintura de um artista, e eles tinham visto que aquele artista tinha acabado de ir a leilão com uma pintura de tipo
semelhante, tamanho semelhante, gênero semelhante, o que quer que fosse, e tinha sido vendida em leilão recentemente a 2 ou 3 vezes o preço que eles poderiam comprar. Se fosse esse o caso, eles iriam comprá-lo. Isso é muito diferente de perguntar, será que este pintor vai ser o próximo Picasso? Esse é um desafio muito mais difícil. Então, eu abri o livro dizendo, situação especial é um pouco assim. Você não quer ser tão inteligente para saber quem será o próximo Picasso. Você meio que quer olhar um pouco fora do caminho batido, porque isso é um pouco mais obscuro. É um valor de mercado menor. É algo estranho está acontecendo. E as pessoas normais que seguem isso não vão olhar para isso porque é muito complicado, ou tem que ler um documento de 400 páginas, ou a peça que está sendo desmembrada não é realmente o porquê as pessoas compraram a ação original em primeiro lugar. Não é para o pequeno negócio que está sendo desmembrado, então eram coisas descartadas. Assim, foi minha forma de facilitar o desafio, encontrando coisas que estavam sendo vendidas bem abaixo do valor justo. Não era tanto. Terminei o primeiro capítulo de You Can Be a Stock Market Genius com uma história sobre o encanador que vem à sua casa, bate no cano uma vez e diz que será R$200, conserta o cano e diz que será R$200. Você diz ao encanador, o que você quer dizer com R$200? Você veio aqui e bateu no cano uma vez. Ele diz, ah não, isso é apenas R$5. São R$195 para saber onde bater. Então, é assim que vejo o investimento em situações especiais, apenas facilitando o desafio. E assim prefiro ser um pouco menos inteligente e um pouco preguiçoso, mas ir para, você sabe, Warren Buffett os chamaria de obstáculos de um pé. Por que sair por aí procurando obstáculos de 3 metros para pular, se você pode encontrar alguns de 30 centímetros? Então não preciso ser tão inteligente para ser bom se estiver procurando nos lugares certos. Você sabe, Joel, eu escrevi um memorando em janeiro de 14, chamado A Sorte Grande. E eu contei a história de um sujeito que estava trabalhando para se tornar um jogador de pôquer melhor. Então ele estava trabalhando para aprender as chances de conseguir as cartas que você precisa, as probabilidades que a mão que você tinha venceria outras mãos, os sinais que indicam se o outro lado está blefando ou não. E o tio dele disse para ele, você está perdendo seu tempo tentando se tornar um melhor jogador de pôquer. Por que você não procura um jogo mais fácil? E me parece que o que você fez foi procurar o que você pensou que eram jogos fáceis. Sim, você sabe. A última história que eu contei no livro que ilustra o mesmo ponto conta que eu perdi uma aposta e o perdedor tinha que levar o vencedor ao melhor restaurante de Nova York. Na época, o restaurante era o Lattes. Havia um chefe lá, André Saltner, que na época era considerado provavelmente o maior chefe do mundo. Então, primeiro liguei e eles não me deram uma reserva. Sabe, eu pensei e disse que vou em qualquer horário, qualquer dia. E eles disseram, desculpe, eu não entendi isso. Acontece que tem um período de 30 dias em que eles só fazem reserva até 30 dias. E todas já tinham sido feitas. Então, continuei ligando de volta e finalmente consegui. Chegamos ao restaurante. E não prestei muita atenção em quem veio pegar meu pedido. Mas peguei o cardápio e apontei para um dos petiscos. E, inocentemente, apontei para um e disse, este é bom? Então, André Saltner se vira para mim e diz, não, fede. Então, você sabe, melhor chefe do mundo. Eu pergunto para ele, essa coisa que ele acabou de cozinhar, é boa? E a questão é, acho que a questão que ele estava levantando é que tudo no cardápio é bom. Este é o melhor restaurante do mundo. Então, tentei fazer compras nos melhores lugares, onde quase tudo é bom, e só tenho que discernir entre um monte de coisas boas diferentes. Então, Joel, você mencionou comprar coisas por muito menos do que elas valem e que isso proporciona a margem de segurança. Você diria que esses são os elementos centrais do investimento em valor? Quer melhorar essa definição? Ou isso é suficiente? Bem, quero dizer... E uma outra pergunta. Você mencionou que não achava que seria uma boa ideia para os seus sogros tentarem encontrar o próximo Picasso. Você faria uma analogia com o investimento em crescimento? Às vezes. Quero dizer, minha definição de investimento em valor é descobrir o que vale a pena, pagar muito menos. Não tem nada a ver com livro de baixo preço ou vendas em promoção. E é assim que muitas pessoas, como Russell ou Morningstar, classificariam os investidores de valor. E então eles provavelmente não me classificariam como um investidor de valor ou um investidor em crescimento. Eles meio que não sabem o que fazer conosco. Como Buffett disse, crescimento e valor estão ligados no quadril. Parte do que gera valor é investir em um negócio que pode crescer ao longo do tempo. Não duas maneiras diferentes de serem classificados por, digamos, Morningstar ou Russell. Talvez haja um crescimento muito menor em valor e muito maior do que o crescimento. E eles fazem assim.
mas procuro bons negócios que sejam baratos. Ben Graham disse, descubra o que vale a pena. Pague muito menos. Deixe uma grande margem de segurança entre esses dois. Grande espaço entre essas duas coisas. Warren Buffett, seu melhor aluno, deu uma pequena reviravolta que o fez uma das pessoas mais ricas do mundo. Buffett simplesmente disse, se eu puder comprar um bom negócio barato, melhor ainda. Parte de bom é um negócio que pode crescer ao longo do tempo. E assim, eu aos poucos fui gravitando, não rápido o suficiente, certamente na minha primeira década de investimentos, mas para a maneira que Warren Buffett investe. Ele está procurando negócios bons e baratos. E o crescimento faz parte de, às vezes, ser bom. Mas no começo, Buffett não estava tão encantado com bons negócios. Ele era famoso por iniciar com a abordagem do cigarro barato, onde não estava procurando qualidade. Estava procurando simplesmente o preço baixo. Mas depois ele fez uma transição. Sim, quero dizer, minha dissertação de mestrado na Wharton, ou transformou-se nela, com meu amigo Rich Pazina e Bruce Newberg, foi um artigo que escrevemos e acabou sendo publicado em The Journal of Portfolio Management about buying cigar butts. They were called net nets, buying stocks, selling below their liquidation value, and showed that just buying, if you bought it cheap enough, you could make nice money. And that's sort of the way Warren Buffett started. But when you think about why we move towards quality, let's say you find a stock that's worth $10 and it's selling at $6. It's pretty cheap. But if you're not controlling the business and it's not in a good business, your margin of safety may erode over time, meaning that $10 could turn to $8 if you're not really controlling those assets. E o que você realmente está procurando são negócios, ou o que me parece melhor, são negócios em que esses $10 podem estar crescendo para 11 ou 12, aumentando sua margem de segurança. Então, eu poderia aceitar uma margem de segurança menor se pensasse que isso estava crescendo. Mas há mais. Comprar coisas baratas funciona. Quero dizer, apenas barato funciona. Não tenho nada contra isso. É só que você tem que sair disso. Então, Buffett, que administra $100 bilhões ou algo assim, não é fácil gastar 5 bilhões e depois vender para algum outro cara que vai te pagar mais do que esses 5 bilhões. É muito grande. Então, quando ele disse, e ele disse tão recentemente quanto o ano de 2000, ele disse, bem, se você me der $1 milhão, eu posso fazer 50% ao ano nisso. Há muitas oportunidades. Seu conjunto de oportunidades diminui à medida que os negócios se tornam maiores. Se você pode investir em qualquer coisa, se você não tem muito dinheiro, você pode investir em milhares e milhares de empresas. Buffett agora está olhando para as 300 maiores empresas em tamanho, porque as menores não vão mexer com a agulha. Então tem muita coisa que você pode fazer em situações especiais. Uma coisa que muitos dos meus alunos me perguntam, e isso acontece todo ano agora, provavelmente nos últimos 5 ou 6 anos. E a pergunta que eles me fazem em algum ponto do semestre é que quando você era mais jovem, porque você está muito velho, eles deixam essa parte de fora, mas você está muito velho. E quando você era mais jovem, as coisas eram mais fáceis. Isso não é dito. Bem, eu acabei de dizer isso. Mas enfim, as coisas ficaram mais fáceis. Tinha menos concorrência, tinha menos fundos de hedge, tinha menos computadores, tinha menos caras inteligentes entrando nesse negócio. Quer dizer, quando eu entrei nisso, eu estava falando para o Howard antes, o mercado não tinha subido em 13 anos quando eu cheguei a Wall Street. Então, não era um lugar que realmente estava atraindo muita gente. Então, eles disseram, costumava ser mais fácil para você, mas deve ser mais difícil para você. Ei, você estupidamente escreveu um livro sobre isso e tem muita gente fazendo isso agora. Não só por causa disso. Obviamente, é mais difícil para a gente. Você tem as coisas fáceis. E então a minha resposta é essa. Pessoas que são muito boas, especialmente nessa situação especial, eu tenho 2 respostas. Uma delas é as pessoas que são boas em investir em situações especiais, realmente procurando fora do caminho comum por liquidações, recapitalizações, cisões ou qualquer uma dessas coisas. Muitos deles têm restrição de liquidez. Warren Buffett começou a ganhar muito dinheiro fazendo essas coisas, mas ficou grande demais. E então eu digo a eles que, escutem, o que acontece com as pessoas que ficam muito boas em analisar negócios nessa área? O que acontece com elas é que elas ganham muito dinheiro e elas ficam grandes demais para continuar nessa área. Então sempre tem um novo grupo de pessoas que pode entrar e olhar para algumas dessas situações menores. Porque os caras que são realmente bons nisso ficam grandes demais para realmente tirar proveito de algumas das situações menores ou mais obscuras. E por isso sempre tem espaço para novas pessoas entrarem nessa área. E depois em uma escala maior, porque as pessoas ainda ensinam mercados eficientes e vão dizer, ei, investimento ativo não funciona. E até o Warren Buffett diz para comprar alguns ETFs ou impostos e tudo mais. E o que eu vou dizer é que, para a maioria das pessoas, isso é verdade porque elas não sabem como valorizar empresas.
Mas eu vou te dar uma contra-argumentação, e é o que eu falo para os meus alunos. A maioria dos meus alunos tem mais ou menos uns 27 anos. Então eu falo para eles, vamos voltar para quando vocês tinham por volta de 10 anos, onde vocês poderiam começar a notar algo disso, e vamos dar uma olhada no mercado mais seguido no mundo, aquele seria os Estados Unidos. E vamos dar uma olhada nas ações mais seguidas no mundo, mais seguido, no mercado mais seguido do mundo, e que seria as ações do S&P 500 em grande parte. Vamos ver o que aconteceu desde que vocês tinham 10 anos. Dê uma olhada no S&P 500 de 1996 a 2000, dobrou. De 2000 a 2002 caiu pela metade. De 2002 a 2007 dobrou. De 2007 a 2009 caiu pela metade. De 2009 até hoje basicamente triplicou. Isso é o meu jeito de dizer que as pessoas ainda são loucas. Isso é realmente uma coisa muito injusta de se dizer, porque o S&P 500 é uma média de 500 ações. Há uma enorme dispersão acontecendo dentro dessa média entre ações que estão em alta, que as pessoas amam emocionalmente, e ações que as pessoas odeiam. Então, é realmente muito pior do que o que eu acabei de descrever. Há uma enorme dicotomia entre coisas que as pessoas gostam e pessoas não gostam, coisas que estão em alta, em baixa. Todo esse barulho está acontecendo dentro dessa média. Essa média está suavizando as coisas. Então, se você acredita no que Ben Graham disse, eis aqui o valor justo e eis aqui o que os preços de mercado são. É como uma onda em torno do valor justo. E se você tem uma maneira disciplinada de avaliar as empresas e comprar mais do que sua parcela justa quando elas estão aqui embaixo e vender algumas, talvez se você estiver em posição vendida e você for muito disciplinado. Quer dizer, eu dou 2 garantias aos meus alunos no primeiro dia de aula. A primeira garantia é essa. Se eles fizerem um bom trabalho de avaliação, eu garanto que o mercado irá concordar com eles. Só não lhes digo quando. Pode ser 2 semanas, pode ser 2 ou 3 anos. Mas digo a eles que o mercado vai concordar com eles. E o corolário disso é isso e é muito poderoso. Digo a eles que em 90% dos casos, para uma ação individual, 2 ou 3 anos, é tempo suficiente para o mercado reconhecer o valor que eles veem se fizeram um bom trabalho. Quando você junta um grupo de empresas, isso na média está acontecendo um pouco mais rápido. Então ambos são muito poderosos. Apenas diz que bom trabalho será recompensado. Então, não acho que a razão pela qual as pessoas não vencem o mercado é porque o mercado é eficiente, ou mesmo perto de eficiente, ou não emocional. É muito emocional, ou que isso não pode ser feito. Há todos os tipos de razões institucionais e de agência e muitas outras razões pelas quais eles não fazem isso. Mas como os preços são eficientes, se você só pegar o jornal, ou observar o que está acontecendo, ou ouvir o que eu digo aos meus alunos desde quando eles eram com 10 anos, é bem claro que as pessoas ainda são malucas e existem oportunidades por aí. Joel, quais são as coisas que você gostaria de poder voltar e dizer para si mesmo quando estava se formando na Wharton? Talvez você tenha nos contado tudo, mas tem mais alguma coisa? E quando você estava começando sua carreira em investimentos? Bem, a primeira coisa que eu diria é não faça faculdade de Direito. Eu fiz 1 ano de faculdade de Direito e desisti, então não faça isso. Eu diria que tive sorte. Havia algo sobre investir, o desafio, e descobrir a charada de como isso funciona ou como funciona. Você começa a olhar para todos esses negócios diferentes. Você começa a descobrir, isso faz sentido ou aquilo faz sentido. Foi divertido para mim. Tudo o que estava acontecendo no mundo era relevante. Coisas que eu lia no jornal sobre negócios diferentes, aprendizados. Eu apenas tive sorte. Desde o começo, eu gostei do desafio de investir. E eu diria que tive sorte. Eu não sei se eu segui isso porque eu estava seguindo algo que eu realmente gostava. Tive cerca de 800 alunos desde que comecei a dar aula na Colômbia. E eu diria que desde que comecei, lembra eu falei que o mercado não subiu por 13 anos. A maioria das pessoas não foi para Wall Street pensando que iriam fazer uma fortuna naquele tempo, porque ninguém realmente tinha muito. O mercado não subia há 13 anos. E agora, eu tive sorte. Eu saí numa época em que o mercado só subiu desde então. Então você pode levar em conta o que eu falo com um grão de sal. Eu comecei a investir num momento muito bom da minha vida e do mercado. Mas o que eu notei é que tem muito dinheiro para ser ganho em Wall Street, especialmente se você é bom nisso. Você é pago muito mais do que merece por ser muito bom nesse tipo de coisa. Mas eu notei que os alunos mais bem-sucedidos são os que realmente amam o que estão fazendo. Então, o que eu diria para você? Eu não sei. Não entre nisso para ganhar dinheiro. Dinheiro. Ah, você sabe, vocês todos são incrivelmente brilhantes. Vocês não estariam aqui de outra forma. E há muitas grandes coisas que vocês podem fazer no mundo. E entrem para elas.
De qualquer forma, eu tenho me divertido. Porque vocês acham isso divertido e gostam de fazer isso para viver. E eu faço meus alunos prometerem que, olha, eu não acho que haja muito valor social em ser bom em escolher ações. Quer dizer, as pessoas argumentam que você está fazendo mercados e alocando capital bem. Mas eu só suponho que o mercado se sairia muito bem sem nós e, na verdade, não somos tão bons em alocar capital. O mercado está enlouquecendo o tempo todo. Mas, em média, estamos bem ao longo do tempo. Então, existe esse benefício. Mas acho que o mercado se sairia bem sem você. Então, eu digo a eles que não é o maior valor social. Então, eu os faço prometer que, se forem bem-sucedidos e eu os estou ensinando a fazer algo que eu acho que não tem tanto valor social, e você sabe, se eu estou ensinando eles a fazer algo que eu não acho que tem muito valor social, estou dando um passo em direção a fazer algo que eu acho que tem muito valor. Então, eu os faço prometerem fazer algo bom. Ou seja, em outras palavras, encontrar algo que seja importante para eles, que lhes dê significado a ver com seu sucesso. E então, se você gosta desta carreira, não há nada de errado com ela. Contanto que você a faça por amor, certo? Não pelo dinheiro. Tem de sobra. Vocês todos serão bem-sucedidos fazendo o que fizerem. Mas façam aquilo que vocês realmente gostam. Isso é ótimo, Joel. Se você olhar para trás em sua carreira, pode falar sobre um grande sucesso que se destaca. Como você o encontrou? Como você construiu a convicção? Bem, eu posso pensar em um que foi realmente a inspiração para o Value Investors Club. Estávamos apenas administrando nosso próprio capital. Gerenciamos capital externo por 10 anos. E devolvemos todo o nosso capital externo. Só voltei a ter capital externo em 2009 para competir diretamente, enfim. Então, isso foi durante um período em que não estávamos gerenciando capital externo. E então, estávamos apenas buscando boas ideias para nós mesmos. E nós tínhamos descoberto um dos melhores investimentos que eu já tinha visto. E o motivo pelo qual era tão bom é que existia uma empresa à venda por metade do valor em dinheiro com um ótimo negócio anexo. Normalmente, quando dimensiono posições, não tem muita relação. Minhas maiores posições não são aquelas de que acredito que vou ganhar mais dinheiro. Minhas maiores posições são as que eu acho que não vou perder dinheiro para que eu possa comprar muito disso sem correr muito risco. E se existir alguma opcionalidade, ou seja, poderia subir de valor. E isso tinha tudo. Isso eu estava comprando pela metade do seu valor em dinheiro com um bom negócio anexo. Era uma estrutura de capital complicada que as pessoas não conseguiam entender, porque era nova e as pessoas não tinham visto. Mas se você entendesse, era isso que você estava comprando. Estava comprando algo pela metade do seu valor em dinheiro com um bom negócio. Então, obviamente, compramos muito disso. E pensávamos, somos tão inteligentes. Somos uma das únicas pessoas que encontraram isso. E então meu parceiro encontrou em um quadro de mensagens do Yahoo, de todos os lugares, alguém que havia descoberto isso em toda a sua glória complicada. E história engraçada, né? O senhor que descobriu isso, na verdade, estava trabalhando em um supermercado na época. Ele era apenas um cara muito inteligente. E uma lâmpada se acendeu. E nós meio que dissemos, uau, a vida inteligente por aí. Não seria ótimo se pudéssemos reunir um grupo de pessoas que pudessem conversar? As pessoas na época, isso era 1999, estavam procurando por milhões de olhos na internet. E o que quer que estivessem falando. E eu achava a internet ótima para ter pequenos encontros com pessoas que estavam em todo o país, em momentos diferentes, ou em todo o mundo. E você poderia meio que ter um pequeno clube. Sempre fui fascinado com a ideia de um clube de investimentos. Então, na verdade, ele foi um dos primeiros membros do clube de investidores de valor. E ele teve a ideia de poderíamos atrair pessoas inteligentes para compartilhar ideias? Esse foi o acordo. Era grátis participar, mas você tinha que compartilhar suas boas ideias. E isso nos fez pensar que não era apenas nos locais comuns de caça que se podia encontrar pessoas muito inteligentes e que faziam um bom trabalho. Então essa foi muito boa. Metade do seu valor em dinheiro e um bom negócio atrelado. E foi mesmo porque era uma estrutura de capital complicada. Eu não diria que foi o meu pior investimento, mas diria que foi o meu investimento mais desastroso. Não sei. De qualquer forma, tive um monte de... Meu parceiro, Rob Goldstein, que se juntou a mim em 1989, sempre brinca que se a gente tivesse trabalhado para outra pessoa, né, nos últimos 15 anos eles teriam nos demitido por volta de 8 vezes. Então você tem que estar disposto a, acho que, cometer erros e você não consegue evitar isso de verdade. Então nosso pior foi, provavelmente, nós realmente compramos, através de um spin-off, uma empresa. Que, na verdade, possuía a Comdex, que era uma feira de informática e a maior de todas. E fomos realmente capazes de criá-la antes do desmembramento por cerca de $3 por ação. E ela iria vender algumas novas ações a $6 que foi anunciado.
Mas ainda assim, podíamos criá-la comprando a controladora e apostando contra outra peça, e criando o que sobrou por cerca de $3. Portanto, tudo ok até agora. Mas nós realmente nos apaixonamos pelo negócio. O que eu amava no negócio era que eles organizavam essa feira em Las Vegas, e você poderia alugar todo o espaço comercial que quisesse em Las Vegas naquela época. E estava disponível por cerca de $2 o pé quadrado. E eles podiam alugá-lo novamente por $62 o pé quadrado. Portanto, sempre que a feira crescia, eles gastavam mais $2 e recebiam uma contribuição de $62. E nos apaixonamos pela dinâmica operacional desse negócio. E a ação, na verdade, saiu de $3. Eles venderam mais algumas ações a $6, e as ações realmente subiram para $12. E tínhamos uma posição muito grande a $3. A razão para isso é que pensamos que poderíamos sair imediatamente por $6. Não saímos logo por $6 porque nos apaixonamos pelo negócio. Foi para $12. Então parece bom até agora. Mas aí, infelizmente, pouco depois de 9 de setembro de 2001, a empresa comprou outra feira e pegou muito dinheiro emprestado. E depois do 11 de setembro, ninguém quis viajar. E as duas feiras realmente foram ladeira abaixo. E todo mundo sabe sobre a alavancagem financeira. Ou seja, ei, você pega muito dinheiro emprestado, você paga seu dinheiro, você aproveita suas chances. Você coloca R$1, pega R$9 emprestado. Esse é um investimento arriscado. Então foi assim que eu aprendi sobre alavancagem operacional, que é quando você coloca mais R$2 e arrecada R$62 quando as vendas caem. Quando você perde R$62 em receita, 60 dos seus lucros simplesmente evaporam e cai imediatamente para a linha de fundo. Isso é chamado de alavancagem operacional. Então essa foi a minha lição de alavancagem operacional. O estoque acho que saí com um pouco mais de 1, mais ou menos. Então as coisas acontecem. É uma lição de concentração. É uma lição de alavancagem operacional. Aprendi muitas coisas. E ainda posso dizer com segurança que estou sempre aprendendo. Estou sempre cometendo um erro novo. Estou tentando não cometer os mesmos. Mas os mesmos costumam ter uma cara um pouco diferente. Você está realmente cometendo o mesmo, mas apresentado de uma maneira um pouco diferente. E você não percebeu. E você cometeria esse erro novamente. Então acho que o conselho seria não ter vergonha de cometer erros, porque você vai cometer de qualquer jeito. Então acho muito importante o que o Joel acabou de dizer, e quero que todos na plateia tomem conhecimento disso. Escrevi um memorando em abril chamado Ouse Ser Ótimo. E basicamente dizia, se você quer ser excepcional como investidor, tem que ousar ser ótimo. Todos aqui estão dispostos a ser ótimos. Mas para ser ótimo, você tem que ser diferente. Porque se você pensa igual a todo mundo, você vai fazer as mesmas ações. Se você toma as mesmas ações, terá o mesmo desempenho. Você certamente não pode ser excepcional se você seguir o caminho comum. Então, para ser excepcional, você tem que ser diferente. Você também tem que ousar estar errado. E ninguém rebate 100%. O melhor rebatedor de beisebol da história rebateu 4 a cada 10 vezes, certo? Alguns investidores podem fazer um pouco melhor do que isso, mas ninguém rebate 100%. E Joel mencionou que ele poderia ter sido demitido 8 vezes. E eu sou uma pessoa muito tranquila, por isso eu me permiti ficar. E eu almocei hoje com um cara que trabalha para a Berkshire Hathaway. E nós conversamos sobre o que faz Warren ser bem-sucedido. E eu disse, uma das coisas que o torna bem-sucedido é ele não ter medo de ser demitido. Mas há muito poucas pessoas que têm esse luxo. E a pergunta é, para aqueles de nós que trabalham em um mundo onde podemos ser demitidos, se não pelos nossos empregadores, então pelos nossos clientes, ainda vamos arriscar e apoiar nossas ideias de que não há certezas? Você vai apoiar as coisas que têm chance de estar erradas? E eu acho que é preciso arriscar. Finalmente, Joel, uma última pergunta, e então vamos passar para o público. Dado que você teve um dos melhores históricos de todos os tempos, por que decidiu devolver o capital externo quando o fez? Claro, então isso é algo meio fácil. Então, eu comecei minha própria empresa em 1985. Devolvemos todo o nosso capital externo 10 anos depois, no final de 1994. Durante aqueles 10 anos, tivemos médias anuais de retornos de 50% antes de nossas taxas. E depois devolvemos o nosso dinheiro. Portanto, há somente poucas formas de ganhar 50% ao ano. Uma delas é manter-se pequeno. Então, depois de 5 anos no mercado, retornamos metade do nosso capital externo. Após 10 anos, devolvemos todo o nosso capital externo. A segunda maneira de fazer isso é se concentrar. Então, tradicionalmente,
de 6 a 8 ideias mantinham 80 ou mais por cento do nosso portfólio durante esse tempo. Sendo assim, permanecemos bastante concentrados. A terceira maneira é você ter um pouco de sorte, né? Porque você está muito concentrado, então você tem que ter um pouco de sorte para fazer isso. Todavia, o que acompanha esse modelo de investimento, com 6 ou 8 nomes, mesmo que você seja ótimo e geralmente acerte tudo, a cada 2 ou 3 anos, sem falha, eu acordava com meu sócio e perdíamos pelo menos 20 ou 30% do nosso patrimônio líquido, porque uma ou duas de nossas posições não estavam seguindo o nosso caminho. Qualquer um dos mercados não gostou do que gostávamos naquela época e nós só percebíamos, ok, nós a possuímos mais barato. Compreendemos o que possuímos e somente a possuímos mais barato. Tudo bem, às vezes cometemos erros. Nunca tive problema com isso, porque eu entendia o que a gente tinha. E ou eu cometia um erro, ou eu simplesmente compro mais barato, e eu conseguia conviver com isso. E eu sabia que isso fazia parte do jogo, que você perde 20% ou 30% do seu patrimônio líquido. Quando você tem o dinheiro de outras pessoas, não é tão confortável. Eu sou adulto, eu entendo o que eu tenho e entendo o que estou fazendo. Mas quando você tem o dinheiro de outras pessoas, e os meus investidores tinham se saído bem. Eles eram todos ótimos, na verdade. Era realmente um sentimento de culpa que eu impunha a mim mesmo quando eu passava por esses períodos, por uma razão compreensível. Eu sou uma pessoa bastante competitiva. Eu gosto de ter sucesso. E isso era desconfortável, perder dinheiro para outras pessoas. Então, quando chegamos a um tamanho grande o suficiente para que, se eu devolvesse o dinheiro, ainda conseguíssemos manter nossa equipe e continuar fazendo o que eu estava fazendo, eu pensei que eu deveria fazer isso. Porque eu imaginei que eu poderia ou mudar minha personalidade ou mudar minhas circunstâncias. E achei que seria muito mais fácil mudar minhas circunstâncias. Então fiz isso. Agora temos carteiras longas, curtas, com centenas de ações ao lado. E como nossos dias ruins são 20, 30 pontos base de baixo desempenho, acho isso muito mais confortável para administrar o dinheiro de outras pessoas. Então começamos a pegar o dinheiro de outras pessoas novamente. Obrigado. Bem, acho que você já ouviu um exemplo realmente incrível de como funciona a mente de um grande investidor. Muito lógico, muito perspicaz, olhando mais profundamente para as coisas do que a maioria das pessoas. Essa é realmente a resposta. Você não pode ver as mesmas coisas que outras pessoas veem e esperar fazer melhor. Mas também compreensão sobre seres humanos, sobre as pessoas que fazem mercados, as razões do erro. E junto com isso, um ser humano de verdade. Então acho que temos muita sorte de ter Joel aqui hoje.